Graça e paz, irmãos e amigos. Hoje, programa Aroma de Vida, programa dedicado à exposição das Sagradas Escrituras, e este é o primeiro programa onde começaremos a estudar a preciosa carta de Tiago. Tiago escreveu este texto fantástico, providenciado por Deus, onde ele nos nutre, ele nos apresenta ensinos preciosos. Tanto é que é comum considerar a carta de Tiago como um livro de provérbios do Novo Testamento. E quem lê e conhece e ama o livro de provérbios sabe o quanto ele nos abençoa e enriquece. Com certeza, o estudo desta carta fará conosco muito mais, porque Tiago nos apresenta o desafio de Deus para viver a vida cristã em plenitude. Tiago tem para nós ensinamentos preciosos do Senhor, e eu não tenho a menor dúvida de que, à medida que estivermos estudando, versículo por versículo, vencendo capítulo por capítulo, ao longo das segundas-feiras e do ano, você será ricamente abençoado, abençoada. E eu recomendo que você faça a leitura desta carta. Leia em uma versão, leia numa segunda e, se possível, até em uma terceira versão. Procure Bíblias de estudos com introduções, notas de rodapé, e eu não tenho dúvida de que, acompanhando este estudo detalhado, você crescerá, você amadurecerá, a sua vida cristã será enriquecida pela palavra de Deus. No programa de hoje, nós faremos a abertura, a introdução, e nós nos basearemos no primeiro verso. Temos, portanto, em Tiago, capítulo 1, verso 1, exatamente o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Este é o primeiro verso, é a saudação inicial. Ora, quem foi Tiago? Quem é o escritor desta carta? Esta carta tem o nome do seu escritor, mas quem foi ele? O cristianismo conservador tem defendido com bases e com plena margem de convicção e certeza que o Tiago, escritor desta preciosa carta, ele foi meio-irmão de Jesus, porque ele era filho de José e de Maria. Vejamos o que as Escrituras dizem sobre a família de Jesus, sobre a mãe de Jesus e sobre os irmãos de Jesus. O que temos em Mateus capítulo 12? Está escrito: enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Como vocês puderam observar, Jesus estava dentro de uma residência que estava superlotada, a entrada estava impedida de alguém acessar devido à multidão ali presente. Maria e seus demais filhos, irmãos de Jesus, filhos de José e de Maria, após o nascimento de Cristo, estavam lá querendo falar com Jesus, o irmão mais velho, o primogênito de Maria. E o texto bíblico deixa claro que essa era a família de Jesus. Mas de uma forma ainda mais objetiva e direta, nós temos no capítulo 13 de Mateus exatamente o seguinte: está escrito: e chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, Tiago,
José, Simão e Judas observaram, Jesus chega a Nazaré e quem o ouviu ficou impressionado com a autoridade, com o ensino, com a sabedoria. Eles conheciam a origem humana de Jesus, filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria. E o texto sagrado menciona os irmãos de Jesus. E entre eles está Tiago. Sabemos que existe um dogma católico que é uma doutrina que foi elevada a nível de dogma, portanto, para os católicos é matéria de fé, é matéria de devoção a respeito da perpétua virgindade de Maria. O que eles ensinam é que antes do nascimento de Cristo, no nascimento de Cristo e depois, Maria era virgem, Maria permaneceu virgem. Para eles, Maria não teve relações sexuais com José, portanto, não teve outros filhos. O protestantismo, principalmente a partir do século 17 e 18, rejeita com veemência esta posição, porque acreditamos que a vida familiar é sagrada, é abençoada, a vida conjugal foi planejada por Deus e em nada desmerece, em nada decresce a importância e o valor de Maria ao ter uma vida conjugal normal com seu esposo, tendo outros filhos. Isso dignifica a família e o quanto ela é preciosa aos olhos de Deus. O protestantismo, portanto, crê e defende que Maria foi uma jovem usada por Deus de modo extraordinário, mas ela era pecadora, ela confessou em seu cântico ser Jesus e ser seu Deus, o seu Salvador, ela não nasceu sem pecado e ela não subiu aos céus. Nós não temos nenhuma base, nenhuma fundamentação bíblica para sustentar estes dogmas católicos. Não temos de que a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria e a perpétua virgindade. Portanto, cremos que Tiago, filho de José e de Maria, meio-irmão de Jesus, é o autor desta carta. Veremos também em nosso estudo que existem outros Tiagos no Novo Testamento. E eu quero destacar apenas para ficar absolutamente claro que o Tiago, escritor desta carta, não são esses demais Tiagos. O que está escrito no Evangelho de Lucas? Lá está escrito: naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Esses são os demais Tiagos mencionados no texto sagrado. Ora, é muito importante frisar que nesta lista de apóstolos existem 2 Tiagos. O primeiro é o irmão de João, filho de Zebedeu. E segundo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, ele foi morto pela espada de Herodes. Portanto, ele não escreveu. O outro, Tiago, filho de Alfeu, ele foi apóstolo, mas não há nenhum registro de que ele tenha produzido qualquer literatura. Assim, nós podemos descartar os demais Tiagos mencionados no texto bíblico e ficar com Tiago, irmão
de Jesus. Tiago, portanto, irmão do Senhor, é o que nós encontramos na carta de Paulo, a carta que ele escreveu para as igrejas do sul da Galácia. O que está escrito em Gálatas 1, 18 e 19. Depois de 3 anos, diz o apóstolo Paulo, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. É muito interessante porque, para muitos autores, Paulo está até admitindo, indiretamente, ele não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, dando a entender, segundo alguns assim acreditam, que Tiago era apóstolo. Mas, no final do versículo, ele foi claro, irmão do Senhor. E nós não temos por que duvidar desse fato de que o escritor desta carta era irmão, meio-irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes demais irmãos de Jesus, citados no Evangelho, como vimos em Mateus 13, estes irmãos, eles eram incrédulos. Durante a vida de Jesus, durante o seu ministério, fica evidente que eles não acreditavam, eles não tinham fé no Filho de Deus. Vejamos o que está escrito no Evangelho de João. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então, seus irmãos lhe disseram, retira-te daqui. São os irmãos de Jesus, dizendo para Jesus, retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, disseram eles. Diz João, então, na sua última frase, pois nem seus irmãos criam nele. Portanto, durante o ministério de Jesus, seus irmãos não criam que ele era o Filho de Deus, o Messias, mas sabemos pelo apóstolo Paulo que o Senhor Jesus ressurreto, ele apareceu a algumas pessoas em particular, ao grupo, ao coletivo, mas em particular, ele apareceu a Tiago, seu irmão. Talvez ele já fosse convertido, ou quem sabe a sua conversão tenha ocorrido exatamente quando ele, para ele, o seu irmão mais velho, Jesus, aparece ressurreto dentre os mortos. O que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós temos o seguinte, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. O que podemos, portanto, perceber de 1 Coríntios 15 é que Jesus apareceu para Tiago e ele o conheceu como seu Senhor e seu Salvador. Que maravilha o encontro que Tiago teve com Jesus. Tiago, ele também, segundo as Escrituras, ele foi considerado
coluna da igreja. Ele foi considerado um líder de grande importância. Ele se converte, o Senhor a ele aparece e ele, segundo o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas escritas por Paulo, ele cumpriu um papel de liderança fundamental, imprescindível na vida da igreja primitiva. O que é que temos nas Escrituras a esse respeito? Lá em Gálatas, capítulo 2, verso de número 9, está escrito: "E quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João", lembremos que a essa altura, Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, apóstolos, que foram chamados, eram pescadores que largaram as redes e seguiram Jesus e se tornaram apóstolos. Esse Tiago já havia sido morto pela espada de Herodes, quando Paulo vai a Jerusalém. Considerados, diz o texto sagrado, colunas, tanto Tiago, Cefas e João. Observe que Tiago já se destaca como coluna, como líder importante. E o texto prossegue, portanto, dizendo: "E estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão." Temos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós temos exatamente o seguinte no versículo de número 17. "Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo dali, partiu para outro lugar." Ora, no início do capítulo 12, temos o registro de que Tiago, apóstolo, irmão de João, ele havia sido executado pela espada de Herodes. Pedro continuara preso e a igreja orava sem cessar por Pedro. E o Senhor o tirou de lá de um modo sobrenatural. Quando Pedro sai milagrosamente daquela cadeia, ele vai ao encontro, ele vai àquela casa onde a igreja está reunida. E o que é que ele pede? Para avisar Tiago. Tiago, portanto, já tinha uma posição de destaque, de liderança. Pedro pede que Tiago, o líder, podemos dizer que ele se tornou mesmo o pastor principal da igreja de Jerusalém. E Tiago, ele recebe essa deferência da parte do apóstolo Pedro, deixando claro a sua importância e também o seu papel. O que mais temos nas Escrituras em Atos 15? Em Atos 15, nós sabemos que uma grande contenda se levantou. E Tiago 15 é o registro da reunião do primeiro concílio de toda a igreja cristã. Está escrito nos 2 primeiros versos exatamente o seguinte: certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa daquela questão. Paulo, ele não era radical, tanto é que Timóteo, ele foi circuncidado, apenas para não gerar problemas e desconfortos. Ele não tinha nenhum problema em ceder, mas a questão não era doutrinária. Mas quando aqui e agora a questão é: você não pode ser salvo se você não for circuncidado, atingindo no coração da doutrina da justificação pela graça por meio da fé, Paulo e Barnabé confrontaram, discutiram muito, e realmente o conflito foi tão intenso que, na opinião da igreja, na sábia opinião da igreja, eles deveriam ir a Jerusalém, aos apóstolos, aos presbíteros da igreja de Jerusalém, dentre eles Tiago,
para tratarem desta questão. Vejamos o próximo texto para ver o papel, a importância e o destaque de Tiago. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Quando acabaram de falar, Tiago, observem bem, Tiago não é chamado de apóstolo. Paulo, na carta aos Gálatas, dá a entender que era, mas não podemos afirmar com certeza que ele foi considerado apóstolo. Quando acabaram de falar, Tiago, que certamente era o presbítero líder da igreja de Jerusalém, tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Então, diz o texto sagrado, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Observem que Tiago toma a palavra. Tiago, então, se dirige àquele concílio, se dirige a todos os irmãos ali reunidos, ele cita as Escrituras e ele apresenta uma posição sábia, uma posição biblicamente fundamentada nas Escrituras do Antigo Testamento e com base no seu parecer derradeiro último. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros tomar a decisão final, colocá-la por escrita e enviá-las através de dois homens influentes que foram com Barnabé e com Paulo lá para Antioquia. É o que o texto nos diz. O que é que nós também encontramos em Atos, capítulo de número 21? E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. É muito interessante a menção novamente de Tiago, e fica implícito e trata-se de uma conclusão lógica de que ele era o presbítero líder principal da igreja de Jerusalém. E quando Paulo chega a Jerusalém, o procura, vai ao seu encontro. Tiago, ele também foi denominado, identificado como Tiago o Justo. Vários historiadores da igreja primitiva dão testemunho da piedade, da profunda devoção, da consagração de Tiago. Ele até se falava que os joelhos de Tiago eram joelhos de camelo. Sabe por quê? Porque eram joelhos calejados de tanta oração. Tiago, que cresceu com seu irmão mais velho, Jesus, provavelmente trabalhou com ele na carpintaria. Depois, Jesus deixa a sua família e ele entra no seu curto, profundo e abençoado ministério de 3 anos. Durante esse tempo, Tiago não crê, Tiago não é convertido, mas pela graça de Deus, ele se converte. Jesus lhe aparece e agora Tiago, segundo o livro de Atos, torna-se um presbítero principal e líder da igreja de Jerusalém, com uma participação da máxima importância nas decisões daquela igreja. Tiago o Justo foi assim chamado e denominado pela sua integridade, pela sua retidão, pelo seu compromisso. E este homem, ele foi martirizado no ano 62. Também historiadores da igreja primitiva dão testemunho de que ele foi jogado do alto do templo e, quando caiu, ele foi espancado com pau, pedaços de pau, bastão. Ele foi espancado até a morte. Portanto, o autor da carta que nós estudaremos
foi meio-irmão de Jesus, um mártir, alguém que viveu e morreu por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele tem autoridade para me advertir e te advertir, para te exortar e me exortar, porque ele amou o Senhor, ele foi fiel ao Senhor. Não é à toa que nós encontramos aqui na sua carta ele dizendo: Tiago, servo de Deus, e ele acrescenta: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Ora, aqui ele está colocando Jesus em pé de igualdade com Deus. Ele se apresenta como servo de Deus, como Moisés foi servo de Deus, como Davi foi servo de Deus. Mas ele acrescenta que ele era servo de Jesus Cristo. Ele admite que Jesus, seu irmão mais velho, é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, e ele se apresenta como escravo, como servo, porque ele se converteu e sua vida, doravante, fora vivida para adorar e servir o seu Senhor e o seu Salvador. Agora, sua vida estava comprometida com Jesus Cristo para honrá-lo, adorá-lo e servi-lo, como ele honrava, adorava e servia a Deus, o Pai. E para quem ele escreve? Ele escreve para as 12 tribos da dispersão. Saudações. Sabemos que a Assíria e a Babilônia, aqueles dois grandes impérios, eles espalharam os judeus pelo mundo todo. E esse espalhar, a diáspora, essa dispersão se tornou conhecida. O sonho escatológico que, segundo eles, nos últimos tempos, todo Israel novamente seria reunido em 12 tribos na terra prometida. Mas esta expressão, as 12 tribos da dispersão, agora Tiago está falando com as igrejas cristãs constituídas de judeus convertidos a Cristo como seu Senhor e Salvador, em igrejas domiciliares, também espalhadas por várias partes do mundo. Para quem ele escreve? Para os cristãos, judeus convertidos, cristãos de origem judaica, que agora constituem o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. E ele então, de uma forma muito genérica e objetiva, ele diz saudações. Então ele saúda de uma maneira bem simples e objetiva todas as igrejas constituídas, é o povo de Deus, é o novo Israel, principalmente aqueles que, com a morte e o martírio de Estevão, ali, diz o texto de Atos dos Apóstolos, eles saíram, eles foram dispersos por causa da perseguição. E Tiago escreve para esses irmãos, para essas igrejas que estão espalhadas em várias partes do mundo. Se Deus nos der vida e saúde, toda segunda-feira, às 19 horas, no programa Aroma de Vida, estudaremos a carta de Tiago e cresceremos pela graça do Senhor, pela sua bondade e misericórdia, cresceremos em nosso amor, em nossa devoção e em nosso compromisso com Jesus, porque, como veremos, Tiago tem um cristianismo muito prático. Para ele, e isso ficará evidente, você pode ler muito a palavra, ouvir muito a palavra, ter muito prazer de estudar a palavra, mas se você não a pratica, você está enganando a si mesmo. E o pior de todos os enganos é o auto-engano. Veremos que, se você não viver de acordo com a fé, você está se enganando. A minha oração é que, ao longo dos meses
nos quais estaremos juntos toda segunda-feira. Deus fale ao seu coração e te abençoe rica e abundantemente.